Quantas vezes a gente ouviu, né, essa expressão fé, 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 fé? Caraca, Vitor, você vai falar de religião. Talvez um pouco, mas cada vez mais que eu venho me aprofundando e vocês vêm acompanhando assim, meu estudo. Qual é o estudo do Vitor do momento? Eu termino a minha faculdade de administração e sigo estudando. No momento eu tenho estudado esse livro aqui, esse livrinho, A Gênese, que é aqui meu livro de R$ 5, está se desfazendo, pobre coitado do livro aqui, ó. Todas as páginas se soltaram. E aí, como forma de fixação de conteúdo, isso para mim é muito importante, independente das visualizações. Para mim, quando eu falo, isso me ajuda a fixar o pensamento. Eu já expliquei para vocês, eu uso meu caderno de anotações para poder fixar ideias, para poder fixar aquilo que eu estudei. Mas eu percebi que à medida que eu gravo, o que eu estudo fixa tão bem quanto. Então eu falei, por que não fazer um vídeo? O resultado do primeiro vídeo que eu fiz foi muito bom. Esses vídeos, eles não têm edição, então assim, às vezes eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer uma aproximação, ou uma aproximação dessa, para você ver de cara, mas geralmente vão ser vídeos corridos em que eu vou parar para beber minha água e vou continuar falando sobre o assunto que eu vim trazer sobre hoje. E o que eu estudei hoje, que me chamou muito a atenção, é algo que é muito batido, mas que nunca é demais falar sobre: fé. Eu, Vitão, eu sou um cara que tenho muita dificuldade em acreditar em coisas que não têm explicação. Então eu sempre fui muito teimoso, isso é uma teimosia, não quer dizer que seja bom ou ruim, é uma teimosia que existe dentro de mim, em que eu preciso ser convencido com muita frequência para poder acreditar em algo. E aí, com a aproximação da minha parte religiosa, e para você que acompanhou o Diário de um Ansioso, que é muito importante para entender o contexto dessa transformação toda de Vitor, sabe que existe uma união de fatores que me fizeram transformar e recriar a minha própria persona. A psicologia chega junto, apoio familiar, a psiquiatria, atividade física, o estudo e a espiritualidade, entre outras coisas. Então, essa parte da espiritualidade é algo que eu venho aprofundando e estudando cada vez mais para trazer um propósito de vida para mim. A gente ouve muito falar, né, nesse tempo contemporâneo sobre propósito. E quem nunca, né? Quem nunca viu fulaninho com propósito, ciclano, e, poxa, eu não tenho propósito de vida, né? Eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu vim fazer nesse mundo, eu não sei por que eu tô fazendo o que eu faço. Eu fui uma dessas pessoas. E por muito tempo eu pensava, cara, será que eu nunca vou encontrar o meu propósito de vida? Será que eu nunca vou encontrar por que eu nasci? E essa grande crise de ansiedade, essa depressão que me ocorreu ali para outubro, novembro, começou a construir dentro de mim uma necessidade de entender que os dias precisavam ser, primeiro, melhor vividos, e o propósito é uma construção um dia após o outro. O propósito ele não aparece, pá, de uma hora e você tem uma grande ideia que vai tudo dar certo. Não vem, isso não acontece. Pelo menos a experiência comigo e pela experiência cada vez mais que eu estudo e vejo pessoas que falam sobre isso, o propósito ele vem à medida que a gente se esforça através da vontade, através do interesse em construir uma nova pessoa. Então, os meus valores passam a ser reconstruídos dentro dessa fase e com isso, com essa construção, eu começo a ver o que faz sentido para minha vida e o que é meu grande propósito de vida. Vem a questão de publicidade, né? Publicidade no sentido de eu trabalho com o Felipe Neto, meu grande irmão, meu grande amigo, e essa publicidade que ele traz para mim me faz ter entrada com um público muito grande. Eu converso com muitas pessoas. E aí, depois de tanto trabalhar, tanto me dedicar, eu encontro um propósito de ajudar pessoas. Como? Eu tenho a minha imagem. Como é que eu posso trazer a minha imagem para trazer conforto para mais pessoas possíveis? Meus amigos. Então, eu vou chegando nesse ponto aqui, parar para tomar minha aguinha. E aí você vai entender por que eu vou falar da fé. A fé e a vontade são duas palavras e são duas ações que se correlacionam durante muito tempo. Fé e vontade, será que são sinônimos? E eu não sou o cara que vou trazer aqui o conceito, o que é fé ao pé da letra, do que eu entendo, e inclusive eu vou falar um trecho do livro sobre isso. Mas para contextualizar, eu comecei a reparar dentro daqui da internet, e você pode fazer essa pesquisa, tá? Que começou a aparecer muito conteúdo para mim desde o ano passado sobre pessoas falando da força de vontade, de querer mudar, de querer fazer, e que a vontade ela gerava uma energia que a pessoa simplesmente começava a conseguir concluir execuções e tarefas. Mas como bom teimoso e como bom cético, eu precisava de algo mais,
para entender, pô, não é possível, cara, a pessoa tem vontade, tá? Eu tenho vontade, eu quero ser assim, eu quero ser assado. Mas não é só a vontade. Tem algo que vem por trás disso que transforma em algo factível. E aí, com muito estudo, com muito tempo, eu fui entendendo, né? A vontade, ela não é um milagre, né? Não vai acontecer algo miraculoso que vai acontecer. Você precisa arregaçar as mangas e começar a trabalhar para essa vontade ser executada. E aí entra o ponto da fé. A fé, talvez, pelo menos aqui nessa questão, ela seria algo além da vontade, um esforço maior de você querer algo e de você acreditar com muito afinco que algo vai acontecer. Porém, aí entra mais uma vez, pô, mas só querer com muito afinco, isso traz resultado? Só me dedicar a alguma ação, isso traz resultado? E aí entra a parte do conforto e do estudo que eu venho fazendo, e aí o Espiritismo traz para mim algo que me faz acreditar e crer no que acontece. Bom, eu separei aqui a passagem, aqui, pegando o meu livro aqui, ó. Olha o meu livro como é que tá, tudo despedaçado. E aqui eu vou ler um trechinho aqui até anotei aqui a lápis, que diz, vamos lá. A fé que ele se referia, e aqui a ele, Jesus, se referia, não é uma virtude mística. Ou seja, eu passei muitos anos entendendo a fé como algo místico, né? Que vai acontecer, sei lá, miraculoso. O Espiritismo vem e me diz, não, não é algo miraculoso. A qual entendem muitas pessoas. Mas a fé é uma verdadeira força atrativa, ou seja, é muito correlacionado com a vontade que eu sugeri ali atrás, né, que no começo do vídeo, a vontade é uma força atrativa. De sorte que aquele que não a possui, ou seja, aquele que não tem fé, ele opõe uma corrente fluídica. E esse termo aqui eu vou me apegar, muito importante. Dentro do Espiritismo, você trata a fé como uma corrente fluídica, ou seja, existe um fluido. E aí eu vou contextualizar mais uma vez. No Espiritismo, que eu acho muito bacana e interessante, ele traz uma correlação de fluidos que não podemos ver ainda, de certa forma, assim como eles usam como exemplo, o Espiritismo usam como exemplo a energia elétrica ou algumas cargas que nós não conseguimos ver, mas a gente sabe que existem. Por exemplo, a minha internet está aqui conectada aqui atrás. Eu vou subir esse vídeo, mas tem uma ligação com o computador que eu não estou conseguindo ver. A internet pelo Wi-Fi, por exemplo, mas existe essa conexão. A mesma coisa a luz, a corrente elétrica que passa, que nós não conseguimos enxergar, mas ela acontece também. O Espiritismo ele usa como base esse tipo de tratamento, né, de conhecimento científico de coisas que o ser humano não conhecia e ao longo do tempo foi conhecendo e aprendendo. Com Thomas Edison, né, com a lâmpada, eu estou correndo aqui talvez um erro, tá? Mas tantos cientistas que foram descobrindo através da natureza forças que existiam, mas que nós não conhecíamos. E o Espiritismo traz, agora falando de maneira chula, né? O fluido, né? Uma força fluídica espiritual que acontece entre nós e que ainda não podemos ver. Entretanto, alguns outros médiums, algumas outras pessoas dotadas de dons psíquicos conseguem já executar, conseguem ver. Tem fenômenos que se falam dentro do espiritismo, sobre dupla vista, sobre o sonambulismo, sobre o magnetismo, enfim, não é esse o propósito. Porém, voltando ao termo, quando você fala de fé, aqui no espiritismo, aqui no livro da Gênese, né, ela cita com muito brilhantismo para mim, que já fui um cara muito cético, um cara que precisava de comprovação, esse termo. De sorte que aquele que não a possui opõe uma corrente fluídica, uma força repulsiva, ou seja, quem não tem fé gera uma carga de fluidos que repele aquilo que você gostaria que acontecesse. Ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação. Então aqui a gente pode entender de uma forma contrária que a pessoa que tem fé, a pessoa que tem vontade, ela gera uma atração fluídica, uma corrente fluídica que traz para perto aquilo que ela deseja. Porém, entretanto, contudo, todavia, não significa que vai acontecer um milagre, que vai trazer aqui nos meus olhos, poxa, eu quero $1 milhão aqui na minha frente agora. Isso não vai acontecer, porque você precisa da sua força de vontade para fazer aquilo acontecer. E o que é a força de vontade? Construir uma rotina, construir um hábito,
se dedicar um dia após o outro para fazer aquele seu desejo acontecer. Quanto mais você tem fé, mais você se aproxima e mais clareza você vai tendo de pensamentos de onde você precisa trabalhar e se desenvolver para se aproximar daquele objetivo. Agora, a vontade é, às vezes você fala para você internamente, pô, eu queria muito ser milionário, queria muito ser rico, queria ter muito $1 milhão. Você fala isso da boca para fora, mas às vezes internamente, intimamente, não é isso que você quer de verdade. Quando você quer algo de verdade e quando você se dedica por aquilo, você costuma, pelo menos por essas palavras, aproximar essa corrente fluídica que vai trazer para você algo que vai se transformar. E quando você não tem essa vontade, geralmente isso é repelido. Vitor, mas como assim você, Vitor, agora vai ficar dando essas lições de religião e tudo mais? É algo que eu estou estudando. Então, não tem objetivo aqui de visualizações e nem nada. Isso me traz muita ajuda. Isso me faz refletir. Tudo que eu estou falando me faz refletir porque faz sentido para mim. Eu não acredito mais que a vida que a gente está vivendo nesse momento é uma vida única. Eu acredito sim em vida após a morte. Dentro do espiritismo, dentro do conceito, existe todo um estudo por trás disso, de que formas que pode ser feita. E é claro, como a energia elétrica, em algum momento nós como sociedade, né, lá atrás, há séculos atrás, nós não acreditávamos que era possível existir. Eu acredito que algumas forças ainda não vieram à tona e a gente ainda vai conhecer, ainda será aos nossos olhos. Reparem quantas crianças já nascem dotadas de uma inteligência cada vez maior. Eu vejo na minha casa, minha própria filha Joana, com 5 anos, não é um prodígio, tá? Fiquem tranquilos, não é uma criança que sabe, que toca piano com uma magistral, que, enfim, mas ela, você já vê no nascimento de crianças hoje em dia, crianças cada vez mais inteligentes, de forma mais rápida. A gente vê na nossa sociedade esse desenvolvimento. A tecnologia em si cada vez mais avança. Nós, seres humanos, usamos muito mal a tecnologia ainda, mas eu entendo que a gente vai aprender. Passaremos por muitos problemas, por erros, mas a tecnologia ela vem para facilitar ainda mais a nossa vida. E, mais uma vez, o meu estudo ele me traz um conforto de pensar que eu sinto, é algo que ainda não é comprovado cientificamente, de certa forma, mas é algo que eu acredito que em algum momento será trazido à tona. Nós entenderemos, talvez em um momento, que existem sim cargas e forças que agem ao nosso redor e que nós não estamos observando, não conseguimos observar, como a rede de Wi-Fi, por exemplo, de internet, e que influencia muito na nossa vida. E a fé é uma dessas coisas que eu acredito sim, que ela tem uma explicação ainda mais razoável, ainda mais profunda, que eu tô me aprofundando aqui dentro desse livro, e que tem alguma conexão com algo factível, que talvez nós não enxergamos com esses olhos, mas que existe um sentimento de que ele está por aí. A fé, de alguma forma, quando nós nos dedicamos, quando nós temos vontade de executar algo que é bom para nós e que nós sabemos que vai ser bom para nós, a fé ela é um ingrediente muito importante que vai fazer aquilo se materializar ou aquilo se transformar no momento certo, quando for para a gente. Minhas amigas, meus amigos, esse é um vídeo de catarse, de estudo. Estudo de Vitor. É um estudo que não tem nenhuma intenção de transformar o que você entende ou deixa de entender. Eu não quero mudar a sua compreensão de vida. Sabe qual é o certo? Busque informação. Estude. Como eu estou fazendo, estudando, não quer dizer que eu estou dizendo que o que está aqui é o que é a corrente do bem da vida, é o que está certo. É o que me faz bem. Agora, o que faz bem para você, só você vai descobrir. Pesquisa, estuda. Evita cair nessa lábia da internet hoje, com muitas pessoas que criam conteúdos. Faça assim, você vai ser melhor. Faça assado, você vai ser. Não caia nessa. Crie, desenvolva um pensamento crítico, minhas amigas e meus amigos, a ponto de vocês buscarem conhecimento. E como é que a gente busca conhecimento? Todo dia. 20 minutinhos, eu marco no meu reloginho aqui, ó. Eu tenho meu reloginho, marco aqui, ó. 20 minutinhos, ó. Boto 20 minutinhos para correr e começo a estudar. Nada interfere na minha vida. É o que eu quero estudar. Eu me dedico àquilo que eu tô lendo, começo a buscar, a escrever. Busque também informação e aquilo que vai trazer um propósito para sua vida, como eu estou buscando e estou encontrando aos pouquinhos, de pouquinho em pouquinho. Deixe seu comentário, quero saber a sua opinião, o que você pensa sobre esse assunto. Um beijo, minhas amigas, meus amigos, ó, no coração, ó. Um ótimo dia para vocês. Tchau! Tchau!